Então tá aí, rapaziada. É revoltante, né? É uma mistura, né? De revolta com, nossa, com desgosto. São esses caras que acabam controlando aí as partidas. São esses os árbitros da CBF, né? Chega junto aí, amigo rubro-negro, sejam todos muito bem-vindos. Cara, a CBF acabou divulgando o que de fato ali acabou acontecendo, né? Entre a comunicação de árbitro e de VAR. Nossa senhora, cara, os caras estão inventando já a regra, já chegou a esse ponto. E aí, vamos lá, o treinamento da CBF passa por isso? Ou o cara acaba assumindo uma autoria num determinado momento já da carreira, num ponto já da carreira? Porque, cara, um exemplo, tá? O Abate Abel é um dos principais árbitros da CBF. A gente ri de nervoso. Ele é um dos principais árbitros da CBF, cara. Ele pega, por exemplo, consecutivamente um jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que a gente está falando de disputa de ponta de tabela. Em seguida, ele pega um clássico São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras também disputa ponta de tabela. Então, ele acabou em 2 rodadas apitando o jogo de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. A CBF vai dar para qualquer árbitro um jogo como esse? Não. Ela, teoricamente, dá para aqueles que ela julga que seja o melhor, ou ela julga que seja o melhor para aquele jogo, né, especificamente, né? Enfim, nesse campo aí, não podem tirar a gente dessa, né, de pensar isso. E aí tu coloca o Abate Abel, que inventou uma regra, cara. O cara tem uma nova regra de futebol. Aí eu afirmo a vocês, se o Abate Abel, visto pela própria CBF, um dos principais árbitros, ele inventa a regra já, ele já tá num nível de invenção de regra, imagina o resto, pô. E imagina o resto. Então, assim, a CBF, ela tem responsabilidade sobre essa invenção da autoria dele aí? Ou é um aconselhamento coletivo? Cara, os caras inventaram a falta, agora existem... Gente, então a gente agora tem que pensar o seguinte, tá? Existe a falta, existe a não falta, e existe a falta sem querer, e aí ela se torna não falta. Ah, não foi falta, mas foi falta? Foi falta. Mas foi de propósito ou foi sem querer? Foi sem querer. Ah, então não é falta. Uma piada, né? Agora, engraçado, que é o mesmo que se o jogador não tiver intenção nenhuma de botar o braço na bola, a mão na bola, mas bater, mesmo sem intenção, ele marca. É crítico. Pô, aí fica complicado. Vou passar aqui pra vocês. É uma confusão, uma feira. É uma feira que aí tem uma submissão. Bom, a gente vai passar por aqui. A CBF acabou divulgando, né? O áudio, né, essa comunicação, nossa, a comunicação é péssima entre VAR e o árbitro eu vou pegou de todos esses lances, mas vamos pegar o do pênalti, que eu acho que é o mais grave de tudo, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Brasileirão Betano 2025, jogo 264, 5/10/2025, São Paulo e Palmeiras, situação protocolar. Vambora. Tá aqui. Limpo o ataque na moral. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque. Pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Primeiro que assim, a qualidade do áudio, ela é péssima. Né, ainda ali foi uma questão mais tecnológica ali, né, irmão? Porque, putz, o cara tá numa caixinha de abelha, né, falando. Vamos lá, é o seguinte aqui. Vocês estão ouvindo essa primeira... Escorregou! Essa já afirmação, ela é do árbitro, tá? Ele tá ali falando, né, tá narrando ali o que ele tá vendo e tal. Escorregou, é o árbitro. E aí vai vir a galera que começa a comandar o VAR. Eu acho que a gente tem visto ao longo aí já, desde a implementação do VAR, tá? O que a gente vê muitas das vezes o VAR acaba influenciando com uma câmera o árbitro quando ele vai ao vídeo, né, fazer essa consulta, e exemplos como esse, o árbitro acaba influenciando o VAR, e o VAR, mesmo tendo câmeras, mesmo o VAR tendo mecanismos, ferramentas para tentar ser um contraponto, ele fica submisso ao árbitro. Isso acontece muito, essa crítica acontece muito quando existe uma diferença de experiência entre o árbitro e o VAR. Isso acontece demais, é comum. A CBF está colocando, em aspas, tá? Profissionais, porque não há profissionalização, então eu não posso chamar ninguém de profissional. Não estou querendo aqui menosprezar ninguém, mas é um fato, tá? Coloca profissionais em aspas.
menos experientes no VAR e o árbitro é um experiente, a gente vê nitidamente que há uma submissão. Essa é a palavra. Há uma submissão. Recorrentemente, a gente vê isso, tá? Só pedir pra você deixar o seu like, tava esquecendo. Deixa a curtida aí, que é muito importante. A gente passa todos os dias aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. Isso aqui não é o Flamengo, mas impacta. De tabela é o Flamengo, né? Então chega junto sempre aí, amigo rubro-negro. Daqui a pouquinho a gente traz aí, pô, já tem os grandes jogos, e aí é Flamengo e Botafogo, e aí é Flamengo e Palmeiras, e aí é Flamengo e Racing. Então chega junto aí, obrigado aí pela sua moral, deixando seu like. E claro, a gente tem o nosso cupom GODOY, que te dá descontos lá na GoCase. O link está na descrição do vídeo, nosso comentário fixado. Capas personalizadas, oficiais do Flamengo, garrafas térmicas, copos, e tá tendo uma promoção, né? Você leva 2 capas pelo preço de apenas uma capinha. Então, porra, excelente oportunidade. E o nosso cupom também está em dobro para você ter mais desconto. Então aproveita tudo lá na GoKids, né? Pega uma garrafinha térmica, show de bola, pode personalizar com o seu nome, é maneiro, beleza? Vamos pro desespero, vamos seguir aqui o desespero dos caras. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2, tudo pela 2. Parou. Os dois escorrega é brabo de ouvir, hein? É brabo. Aí já começa... O cara, segundo... Olha o absurdo, hein? A jogada é clara, hein? Os dois escorregam. Aí já fica complicado. Aí já piora a situação, né? Vamos lá. Tá. Agora antes, eu preciso escorrega, entender o o jogador movimento bate antes. nele e cai. 16,50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Ele escorrega, pra mim o jogador escorrega, ele bate e ele cai. Tipo, a partir do momento, então, que há um escorregão, tudo está... Eu desconheci essa regra, tá? Desconheci. Everton! Olha só, é uma bola saindo da área pela... Qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. Pela câmera 1, ó. Nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o... Uma bola saindo da área, irmão. Na hora que tem esse choque, que tem esse carrinho do jogador do Palmeiras, a bola ainda nem passou, se você olhar com calma, ela ainda nem passou o comprimento da pequena área. Tem a pequena área, o espaço para sair da área. Parece que ela tá na ponta da área já, né? Isso é a interpretação dos caras tendo replay, hein? Tendo replay em câmera lenta, hein? Contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Totalmente acidental porque foi escorregão. Então se não tivesse sido escorregão seria falta, mas a partir do momento que é um escorregão, há uma infração, há um contato físico que impede com que o outro jogador possa disputar a jogada. Mas como teve o escorregão, ele valida qualquer tipo de ação, até mesmo se fosse uma falta. É genial a maneira deles. Ele tá escorregando. Agora deixa eu ver se tá dentro do contexto, tá? Tudo é 16,50. Contexto. Irmão, eu acho o seguinte, vamos lá. Se a arbitragem agora começar a querer entender o que é proposital e o que é sem querer, vamos falar que é verdade, você vai marcar pouquíssimos pênaltis. Pouquíssimos, porque mesmo aquele zagueiro que faz o pênalti, ele não tem intenção de fazer o pênalti. Ele não tem a intenção de fazer pênalti. Se tá, então, interpretando intencionalidade, raríssimo são os lances que um defensor tem a intenção de fazer de fato uma falta até mesmo detalhe, porque é uma burrice enorme. Então quando ele é driblado, você não tem que marcar pênalti, porque ele não tem a intenção, é acidental. Ele chega atrasado de uma forma acidental, não é proposital. Sabe, esse lance é clássico então. O Abate Abel e esses caras do VAR, eles são proibidos. A palavra é essa, eles são proibidos de marcarem pênalti dessa forma. Cara, é revoltante. Sabe aquele lance que o zagueirão tá só de olho na bola? Eu lembro particularmente até de um jogo entre Flamengo e São Paulo, se eu não me engano foi no Maracanã. São Paulo deitou e rolou no Flamengo nesse jogo. O Gustavo Henrique faz um pênalti que ele tenta rifar a bola. E aí aquele clássico lance que o zagueirão vai tentar rifar e aí o atacante, né, mais malandro, mais rápido, coloca o pé dele e aí ele pega só o pé. Ele não pode marcar então esse pênalti. Qual é a intenção do zagueiro? É rifar a bola pra longe, correto? Até pelo movimento, a gente vê isso. É pra rifar. Se ele então pega, é acidental, porra. E outra, o que agora você tem que começar a fazer então?
Se o zagueiro vai chegar atrasado no lance, escorrega, porra. Simula um escorregão. A arbitragem brasileira agora, ela tá incentivando, então, segundo... Cara, se você parar pra pensar, eles incentivam o quê? Bom, se eu fizer um movimento aqui acidental, se eu conseguir provocar aqui uma parada numa jogada, alguma coisa, não vai ser marcado nada pra mim. Então, cara, escorrega, porra. Agora, engraçado que eles estão pensando em a intencionalidade. É o mesmo que na hora da mão do atleta, e o atleta tá fazendo movimento natural, o atleta tá colocando... É normal. Bate no braço é penal. Pô, bateu pênalti. Ali não tem intenção. Mas é completamente acidental. A bola bate num, bate no outro, bate aqui, bate ali, bate no braço. Marca pênalti. E o que eu acho curioso é a forma com que o árbitro vê os dois escorregarem. É de doer. É de doer ouvir isso, né? E aí o VAR é uma submissão. Não tem o contraponto, né? Não tem Pô, dá uma olhada aqui de novo. A bola tá saindo da área. A bola tá passando, ela tá cruzando. Ele já havia passado pelo jogador do São Paulo da disputa, mas se ele não é parado na falta, ele ia disputar a bola na saída, quando ela começasse a sair. Aí sim, da área, ele ia disputar, se não me engano, com o Gustavo Gomes. E aí tem uma questão da regra que tá faltando, eu acho que tá faltando conhecimento pros árbitros, né? Por incrível que pareça, tá faltando ali um conhecimento. Que a regra diz o seguinte: tiro livre direto, né? E aí quando a gente vai lá no número 4, tiro livre direto, impedir o movimento de um adversário com um contato físico. A pergunta que eu faço ao Abate Abel, ao VAR: houve um impedimento do jogador do Palmeiras ao jogador de São Paulo? Houve. Esse impedimento, ele foi oriundo, ele vem de um contato físico? Veio. Foi escorregão ou não foi? Dane-se. Isso não tá na regra. Se é escorregão ou se não é escorregão. O ato em si, ele já é considerado um ato para uma infração. Então, assim, mal pra um cacete. Agora, se esse é o queridinho da CBF, o que a gente vai poder dizer dos outros 9 que acabam apitando os jogos da rodada, que fecham a rodada do Campeonato Brasileiro? É de se lamentar, é revoltante, e a arbitragem brasileira inventou um critério agora para não marcar algo que tá todo mundo vendo. Inacreditável. Um abraço, galera. Tamo junto.